Olá, meu camarada! Vamos para mais um vídeo da nossa série Por que o Mestre Precisa Estudar? Quando eu falo mestre, eu estou falando de todos nós que nos propomos a dar aula de capoeira, inclusive eu que sou professora de capoeira. Muita gente me pergunta de onde vem a capoeira, quem criou a capoeira, e eu sempre respondo, mais importante do que a origem da capoeira é a sua trajetória, é o que ela se torna em cada roda. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que sempre nos desafia, que é o planejamento. Como planejar o imprevisível e como acolher os efeitos inesperados que podem acontecer durante a nossa aula. Porque na roda, assim como na vida, os imprevistos acontecem. E é aí que mora a beleza. A nossa capoeira é improviso o tempo todo. Mas me conta aí, você planeja a sua aula de capoeira ou você chega lá e dá aula e acontece tudo no improviso? Fala aí pra mim. Nós estamos aqui nessa série trabalhando com o professor Jorge Larossa, né? O autor que está nos acompanhando. E ele vai dizer que o professor não busca resultados fechados, mas cuida dos efeitos, né? Dessa questão do inesperado. Sempre o inesperado, o previsto, né? Que não está previsto no planejamento, a gente precisa cuidar disso. Bora lá entender essa história comigo? Segundo o professor Jorge Larossa, a experiência não é algo que se passa, é algo que nos passa, é algo que nos toca, é a nossa vivência. E isso nunca é totalmente planejável. Por mais que você faça o planejamento, o imprevisto pode acontecer. Você já escutou aquele debate da capoeira na escola, né? Uns são a favor, outros são contra, a maioria quer, mas não quer atender ao ônus que isso exige. Como, por exemplo, preencher caderneta, fazer planejamento, prestar contas ao coordenador. Várias situações dentro da escola, dentro do projeto pedagógico da escola, inclusive os entendimentos que nós temos que ter da BNCC, muitos não querem esse ônus, só querem que a capoeira esteja na escola. Mas há uma grande diferença da capoeira na escola e a capoeira da escola. A gente pode pensar em fazer um vídeo, se você quiser colocar nos comentários, sobre essa diferença que é de extrema importância. Então, como a maioria não quer fazer parte da escola, quer estar na escola, aí sempre complica esse debate. Se pensarmos na história da capoeira, vamos perceber que ela sempre foi espaço de criação, de resistência, de improviso. Eu vou dar um exemplo prático para você entender. Eu pedi numa aula que 2 alunos iniciantes jogassem, né, fizessem os movimentos simples. O que é que nós fazemos numa aula de capoeira? Nós fazemos movimentos e nós fazemos golpes de capoeira, não é isso? Então, naquela aula eu pedi ginga, belo de frente e cocorinha. De repente, um dos alunos, né, não fez o que eu esperava. Fez o movimento lá, escorregou, caiu. E aí, dessa forma desajeitada, aconteceu o improviso. E aí todo mundo deu risada, né? O movimento aconteceu diferente do meu planejamento. Bom, aquela queda virou aprendizagem sobre corpo, cuidado e jogo. Criou-se ali um clima de confiança, leveza e afeto, né? Todos começaram a rir. E esse efeito que eu não tinha planejado para minha aula, mas que foi muito mais do que o previsto, né? Aconteceu o inesperado. Aconteceu o que Jorge Larossa, parafraseando o filósofo francês Gilles Deleuze, chama de acontecimento, que é um dos conceitos de Deleuze, que é algo que nos atravessa, nos transforma, nos marca. Por exemplo, vou dar um exemplo, né, de um acontecimento em um dia em uma das consultorias, né? A pessoa me contratou para ter essa consultoria comigo durante as 2 horas ali, antes daquelas 2 horas que nós temos ao vivo online, eu peço para a pessoa me mandar o texto, né, anteriormente, para eu poder ler e poder contribuir mais para que aquelas 2 horas seja realmente focada no seu trabalho. E aí, durante a leitura do texto, eu sempre percebia que ele estava falando a minha modesta contribuição, humildemente, eu não sou capaz de fazer tal coisa. E aí eu chamei a atenção dele quando teve um momento da consultoria. Eu disse, olha, isso aqui você não pode colocar isso no seu texto. Primeiro, você tem que tirar isso da sua mente, né? Porque você é um profissional, um excelente profissional, pelo que eu já conversei. Pelo brilho nos seus olhos, você ama a educação, ama o que você faz. Então, não dá para ficar usando essas palavras de modéstia, eu não consigo, eu não sei, humildemente, porque tudo começa na nossa mente. Até dei a ele um exemplo que a neurociência sempre fala, né? Que nosso cérebro, ele é primitivo. Expliquei como é que o cérebro funciona, que o nosso cérebro é primitivo e ele vai sempre tentar economizar energia. E uma das formas é essa, é da gente ficar se sabotando. Porque se eu disser que é modesto, eu não preciso ir mais à frente, fazer várias leituras, escrever um bom texto, que está um bom texto, mas tem palavras que não cabem, entende? Então, capoeira, eu tô aqui para lhe ajudar, para que você entenda que você pode estar se sabotando, que a sua mente mente. Então, tira da sua mente
mente essas questões de que eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Porque se eu cheguei até aqui, você também pode chegar. Eu estudei em escola pública a vida inteira. Eu entrei na universidade já com a idade mais avançada. Então, cada um de nós tem as suas limitações. E às vezes a gente coloca isso no nosso cérebro. Eu não consigo, porque eu já estou com 40 anos de idade, eu não posso mais fazer um mestrado. Qual é o problema? Eu terminei a minha graduação há mais de 10 anos, eu consigo fazer mestrado. Eu peguei uma mentorada assim. Eu não divulgo para vocês a mentoria porque eu não tenho vaga, mas eu vou dar esse exemplo dela. Que ela dizia, estava com 10 anos fora, tinha se formado e que não era capaz de fazer o mestrado. Simbora, mostrei ela a proposta, ela aceitou, contratou a mentoria e eu fui acompanhando ela, fazendo um projeto junto com ela, ali no dia a dia. E aí ela tinha aquelas barreiras, não, você vai conseguir, arrumamos o currículo dela, porque a mentoria é 4 meses, né? Eu fico 4 meses focado no projeto da pessoa, por isso que eu não tenho vaga. Só quando alguém termina o processo de mentoria é que eu posso abrir uma vaga para outros, mas nesse momento eu estou sem vaga. E aí ela passou do projeto do mestrado, passou em primeiro lugar. Foi uma alegria tremenda. Aí veio a prova de proficiência em língua estrangeira. E ela dizendo, não, porque eu não sei língua estrangeira, porque é muito difícil para mim, eu tenho muita dificuldade em aprender uma língua estrangeira. E eu disse para ela, olha só, tire da sua cabeça que você não consegue, bora para as aulas. E aí fui dar aula de espanhol, porque o espanhol tem um pouco mais de habilidade do que outra língua. E aí fui, cada mentoria que tinha, eu dava aula de espanhol, fui passando para ela. O que aconteceu? Ela tirou 10 na prova de proficiência. Então, tire isso da sua mente, que você não consegue, que é uma modesta contribuição. Não, eu disse para ele. O seu trabalho tem uma linda contribuição para a educação física e você vai fazer um excelente trabalho. Vamos tirar isso do seu vocabulário, isso do seu texto, vamos limpar isso aqui. E eu tô querendo trazer esses exemplos para você compreender que você também é capaz. Mas vamos voltar aqui, capoeira, porque eu me empolguei, né? Voltando. Depois daquele dia que os alunos erraram, entre aspas, porque a capoeira não tem erro, só tem jogo, eu resolvi. Eu pensei, depois daquele dia, por que não incluir no planejamento um espaço para improviso intencional? Já coloca lá dentro do planejamento. Foi aí que eu criei um jogo chamado Errar Bonito. Nele, o erro não é falha, mas possibilidade de criação. Lembra do filósofo francês que me acompanhou durante todo o processo do doutorado, Gilles Deleuze? Então, Deleuze dizia que pensamento é criação. Então, para fazer os nossos alunos pensarem, nós temos que abrir espaço para a criação, para o improviso, para que eles possam criar dentro do jogo, dentro do movimento. Isso valoriza a dimensão criativa do inesperado e dá coragem para eles experimentar. Na roda de capoeira não tem erro, só tem jogo, só tem movimento. No improviso não tem falha, é sempre um caminho a percorrer. O bonito não é acertar sempre, é reinventar. Lembra daquela música, né, que até virou título, né, título do meu livro, Escorregar. O escorregar não é cair, é um jeito que o corpo dá. Então, a experiência requer parar, escutar, abrir espaço para que algo nos aconteça. Como nos lembra essa música, né? Que escorregar não é cair, é um jeito que o corpo dá. E aí, eu sempre fico pensando nesses indicadores de efeito que o professor Jorge Larossa nos traz. 3 indicadores que eu costumo observar são: primeiro, a intensidade da escuta entre os jogadores. Presta atenção nisso, professor. Segundo, a geração de confiança no grupo, que nós temos que ser todos camaradas. Terceiro, a capacidade de rir do próprio erro sem paralisar, porque às vezes o aluno paralisa quando tem aquela risada. A capoeira, ela é fantástica por isso, porque você já viu alguma luta em que a pessoa bate, apanha e sai sorrindo? Só na capoeira a gente vê isso. Esses sinais mostram que o espaço do improviso, né, o espaço da aprendizagem está vivo, está pulsando, está aberto ao inesperado. E a roda em si é esse espaço de experiência. Larossa nos lembra o quê? Que o professor não controla os resultados, mas acolhe os efeitos. Aqueles efeitos que a gente não planejou, que está lá, então a gente precisa acolher e planejar também o imprevisível. Preparar o terreno para que o inesperado floresça. Afinal, a capoeira é sempre improviso, né, minha gente? É convocar e esperar mais do que ditar e controlar. Não dá pra gente controlar um espaço de roda. Por mais que a gente tenha as nossas tradições, os nossos fundamentos, os nossos processos, a gente não consegue controlar tudo que acontece numa roda. Como lá o professor Jorge Larossa, né, que ele fala, como nas cartas aos leitores que ainda vão nascer, a educação é uma garrafa lançada ao mar. A gente não sabe o que vai vir. Como aqui nesse canal, eu não sei quem está aí escutando. Por isso, coloca aí nos comentários de onde você é. Se você é mestre, se você é contramestre, se você é professor, se você é aluno, tá
aqui, chegou até esse ponto do canal porque quer aprender. Então me conta aí, porque eu fico aqui sem saber, né? Quem é que tá aí do outro lado, se essa mensagem tá chegando para alguém. De repente, se você curtir, eu posso dizer, olha, tem muitas curtidas, então o conteúdo está chegando e tá é bom. Então eu confio, né, que vai acontecer algo na sua vida, e se você não for inscrito, se inscreva no canal para ajudar a chegar mais pessoas. Eu vou deixar aqui uma reflexão, né? Algumas reflexões para a gente pensar enquanto professores de capoeira. Será que não precisamos abrir mais espaço para o erro? Já disse que na capoeira não tem erro, né? Abrir mais espaço para o improviso, para o riso, para o sorrir. A gente vê algumas situações de roda que a gente não tá vendo mais aquele sorriso. Me conta aí, capoeira. Se você vê que se perdeu bastante a brincadeira, o riso, o cômico na roda de capoeira. Às vezes eu vejo as pessoas com a cara fechada, né? Muito sisudo em algumas situações, e eu fico pensando, onde está a essência da nossa capoeira? Talvez seja aí que o verdadeiro aprendizado se revela. Talvez educar seja isso que Jorge Larossa fala, né? Lançar uma garrafa ao mar, lançar sem garantia, sem saber o que vai acontecer, mas com esperança que nós vamos manter a essência da nossa capoeira, que é justamente o improviso, o riso, a brincadeira. Se você quiser um plano de aula com o jogo que eu criei, aquele jogo que eu falei errar bonito, né, para você aplicar aí nas suas aulas, você me pede aí nos comentários que eu mando para você. Fica de olho na resposta, porque eu respondo a todos os comentários. Não perde não. E aí você compartilha esse vídeo para outras pessoas, né, para um grupo. Vamos fazer um combinado aqui. Estabelecer uma regra a partir de hoje. Só compartilha para uma pessoa esse vídeo aqui, ou para um grupo que você tá aí de capoeira. E quando a pessoa chegar nesse ponto do vídeo, ela vai entender que ela é muito especial para você, porque a regra é mandar só para uma pessoa. Então você escolheu ela, escolheu aquela exata pessoa. E se você quiser aulas estruturadas, né, que eu tô montando lá para a Sociedade da Ginga, você entra para a Sociedade da Ginga, adquire o e-book, tá aí no link na descrição. Entra para a Sociedade da Ginga, que nós vamos ter aula ao vivo online, e a Sociedade da Ginga é tão maravilhosa que todos os membros concordaram da gente fazer uma cotinha para gravar, deixar as aulas gravadas, porque nem todo mundo pode estar no dia 30 de cada mês. Eu assumi esse compromisso de preparar uma aula para você com leituras de livro, né, com análise de filmes, que foi algo que eu estudei bastante no doutorado, com literatura, com várias questões da nossa história da capoeira para a gente realmente discutir, né? Quando alguém pergunta quem foi que criou a capoeira, e a gente vai mostrando, né, na cultura popular que não tem um criador específico, né? A capoeira é cultura viva. E aí você pode pensar que a Sociedade da Ginga é só mais um grupo de WhatsApp, e não é. São pessoas sérias, pessoas que perguntam, é uma comunidade que nós estamos formando. Então, capoeira, pense nisso. Se você quer estudar, se você quer pesquisar, se você quer entender a história da capoeira, se você quer discutir sobre essas questões de onde vem a capoeira, como é que vive, né, esses movimentos, esse movimento de quem ensina, de quem vive a capoeira. Às vezes você é aluno, você quer estar presente com as pessoas que ensinam capoeira, que vivem, que se alimentam desse movimento. Essa que é a realidade. Quando eu era só aluna, eu adorava ficar no meio dos mestres, só escutando, né? Sem falar nada, só escutando e trazendo a esponjinha, aprendendo. Então, a Sociedade da Ginga é um movimento que nós estamos formando, e nós aguardamos você, porque a capoeira tem que ter propósito, e na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meu camarada. Até o próximo vídeo.